sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, vamos juntos para mais uma aula de matemática falando de fração. Hoje nós vamos aprender a ler uma fração e também a representar uma fração. Você lembra como representamos frações? Como que a gente faz o desenho? O que a gente tinha que fazer? O que tinha que tomar cuidado na hora de fazer o desenho de uma fração? Então vamos relembrar. Nós temos aqui um exemplo de uma que parece ser uma torta, né? Ela foi dividida em 6 pedaços. São 6 pedaços do mesmo tamanho, tem que ser idêntico, porque senão a gente não está representando uma fração. Aqui nessa situação a gente tem a fração 2 sobre 6, onde o 2 indica o numerador, que é o número de partes tomadas. Então, nesse caso aqui, as duas partes que foram consumidas. E o número 6, que é o denominador, é o número de partes que essa figura foi dividida. Então, quantas divisões foram feitas nessa torta? Então, o total de divisões fica aí embaixo e em cima o número de partes tomadas. Aqui, se a pergunta solicitasse para você, mas quantos pedaços de torta sobraram? Aí o número de cima não poderia ser 2, teria que ser 4, porque sobraram 4 pedaços. Então, para colocar o número de cima, sempre tem que observar a pergunta, o enunciado. O número de baixo é o total, mas o número de cima é o que você está considerando no teu exercício. Bom, vamos praticar isso então. Cada figura representa um segmento de reta. Segmento de reta significa um pedacinho de uma reta. Escreva as frações que representam os trechos assimilados em azul e os trechos assimilados em vermelho. Então, nós temos que montar aqui 2 frações, uma para a cor azul, outra para a cor vermelha, ok? Então, para cada um desses desenhos, você vai conseguir 2 respostas. Para a cor azul, para a cor vermelha. Tempinho aí para você tentar organizar essa fração no seu caderno. Conseguiu? Vamos conferir suas respostas. Então, observe, na letra A, em quantas partes a nossa figura foi dividida? Bom, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi dividido em 8 partes. Dessas 8 partes, quantas foram para a cor azul? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 partes foram para a cor azul e uma parte foi para a cor vermelha. Como fica, então, essa fração? Então, na letra A, 7/8 para a cor azul, porque foi considerado 7 de um total de 8. Um pedaço de um total de 8 para a cor vermelha, então é a fração 1/8. Na letra B, minha figura agora já foi dividida de um jeito diferente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela foi repartida em 10 partes. Então, o denominador tem que ser o 10 para as duas situações, tanto para o azul quanto para o vermelho, porque o denominador é o total de repartições. Então, foram usadas 3 partes de azul, então 3 de um total de 10. Foram usadas 7 de vermelho, então 7 de um total de 10. Então, o denominador para as duas iguais, porque foi repartido igual. Na letra C, a minha figurinha foi dividida em 12 pedacinhos iguais. Então, o denominador tem que ser 12 para as duas frações. Quantas eu usei para a cor azul? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 foram para a cor azul. Então, 7 de um total de 12. E 5, então, que sobraram aqui para as de vermelho. Então, 5 de um total de 12 para vermelho. Na letra D, a minha figura foi repartida em 6 partes iguais. Então, o denominador das duas vai ser o número 6. Para a parte azul, foi usada uma parte apenas. Então, 1 de um total de 6. E para a parte vermelha, 5 de um total de 6. Ok? Então, aqui a gente viu a representação de fração, a parte geométrica, né, e a parte numérica dela. Ok, então já sabemos representar frações. Ótimo. Mas e como lemos uma fração? Como que a gente lê? Você vê que o tempo todo a gente fica falando 2 sobre 5, 3 sobre 6. Isso aí, ele não é errado, mas não é a forma correta da gente ler uma fração. Por exemplo, aqui tem uma situação, tem uma notícia. 2/3 das mutações causadoras de câncer ocorrem devido a erros aleatórios de reprodução do DNA, diz um estudo. O que significam esses 2/3? Que números são esses? Como que a gente representa? Olha novamente outra notícia aparecendo esses 2/3. Pendências com simples atingem quase 2/3 das empresas, né? Mas o que significa, né, essa fração, esses números aqui? Como que a gente vai interpretar isso na realidade? Então, vamos lá. Quando a gente for fazer leitura de fração, nós vamos usar essa tabelinha aqui. Nessa tabelinha ela diz para nós o seguinte: quando o denominador for 2, a gente vai ler ele como meio. Quando o denominador for 3, a gente vai ler ele como terço. Quando for 4, vai ler como quarto. Quando for 5, vai ler como quinto. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo e milésimo. Então, veja, para fazer essa leitura, o que a gente faz? A gente começa lendo o número que está no numerador, que é o número que está em cima da fração, e em seguida a gente vai ler o denominador conforme está na tabela. Então, o número que está em cima não muda o jeito que lê, mas o número que está embaixo vai ler conforme essa tabelinha aqui. Então, vejam, quando o denominador for 10, nós temos aqui um exemplo de fração, que é 1 sobre o 10. Então, o jeito correto da gente ler é 1/10. Aqui nós temos 21 sobre 100. Então, o número de cima lê normal, que é 21, e o de baixo é 100, então 21 centésimos. Se o número em cima for 5, o número de baixo for 1000, então o de cima você lê 5 normal, e o de baixo você vai ler milésimos, conforme essa tabelinha aqui, ok? Eu vou dar um tempinho então para que vocês copiem essas duas tabelas aí no seu caderno, porque com base nela a gente vai resolver os próximos exercícios.
Muito bem, cópia concluída. Então, agora vamos aplicar aí esses conhecimentos. Então, um exemplo, a fração 4 sobre 6. Para a gente representar, a gente iria dividir uma figura em 6 partes iguais. E para dizer que eu considero 4, então a gente pinta 4 pedacinhos dessa figura. Na hora de ler, então o número de cima você lê normalmente, 4, continua sendo 4. Já o número de baixo, que é 6, a gente vai usar lá aquela tabela. Então, 4/6, beleza? Seguindo então, voltamos aí ao exercício lá, do exercício número 1, as mesmas figuras, só que agora a gente vai escrever como que se lê as frações dos trechos assinalados em vermelho. Então, agora, a única parte que você vai prestar atenção são essas partes em vermelho. Vai montar a fração com os números e do ladinho você vai escrever como que você lê essa fração, olhando a tabela que você acabou de copiar no seu caderno. Tá bom? Tempo esgotado. E aí, conseguiu? Vamos verificar. Então, observando, nós temos que construir as frações, mais as partes que estão em vermelho, tá? Espero que você tenha se atentado para isso. Então, para a letra A, a minha figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Então, esse denominador vai ter que ser o número 8. E como que a gente lê esse denominador 8? Oitavo, né? Então, vai ser alguma coisa oitavo. Na letra B, a minha figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes iguais. Então, como que eu leio quando o denominador é 10? Décimos, né? Então, vai ser algum número décimos. Na letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como é que faz o 12 aí? A gente já vai falar. E na letra D, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, como que a gente lê o denominador 6? Sextos. Então, agora vamos ver como que fica isso, né? De verdade. Então, quando eu tenho o denominador 8, a gente fala oitavo. O número de cima é a parte que eu estou considerando. Estou considerando a parte em vermelho. Vermelho só tem 1. Então, é 1 de um total de 8. Então, a gente fala 1 oitavo. Então, o número de cima não muda o jeito que você lê. O que muda é só o número de baixo, o denominador. Na letra B, ela havia sido dividida em 10 partes, mas a parte vermelha que eu estou pegando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 de um total de 10. Então, a gente lê 7 décimos, ok? Vou pular um pouquinho aqui para a letra D. 5 de um total de 6. Então, eu peguei 5 partes vermelhas de um total de 6 que tinha. Então, 5 sextos. Na letra C, a gente não tinha discutido ainda, né? Então, a figura foi dividida em 12 partes. Eu não vou falar 12º, isso é estranho. Então, quando é mais do que 10, um número no denominador que seja maior do que 10, mas que não seja nem o 100 e nem o 1000, a gente vai acrescentar, na verdade, a palavra avos.
Então, 5 dozeavos. Então, deixei o exercício aí como desafio para ver o que você ia pensar. Então, vamos construir o conceito. Então, por exemplo, aqui uma embalagem, né, de prensa para cabo de aço, tem uma informação aqui, 1 por 16 polegadas. Aí, como que a gente ia ler essa informação aqui, né? Ela é 16, 16 é maior do que 10. Como que se faz a leitura? Então, aqui a tabelinha nos explicando. Então, toda vez que o denominador é maior do que 10, não importa lá o número, desde que não seja o 100, porque o 100 é centésimo e o 1000 a gente lê milésimo. A gente vai ler o número de cima e o número de baixo normalmente e acrescenta a palavra avos. Então, aqui 37, 11 avos, 5, 12 avos, 7, 13 avos. Então, se for maior do que 10, essa é a única mudança que você tem. Ela não tem um nome especial. Aí ela ganha esse termo aqui no final dela. Observem essa aplicação. Veja quantos ovos Helena tem para fazer um doce. Então, tem aqui um desenho de uma bandeja de ovos, que tem nessa desenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 ovos, né? Uma dúzia de ovos ela tem para usar. Se ela usar 5 desses ovos, que fração da quantidade de ovos Helena vai usar? Bom, se ela usar 5 de um total de 12, a nossa fração é 5 sobre 12. Mas como que se lê essa fração aí? 5 dozeavos. Então, aqui pede para a gente escrever por extenso a quantidade de ovos que sobrará na caixa. Então, aqui é a observação que eu já fiz lá atrás. Sempre presta atenção na pergunta. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes você cai na tentação de olhar o exercício, é a parte colorida. E às vezes não é. Às vezes é a parte que não foi colorida. Então, sempre prestar atenção na sua pergunta. Bom, se ela vai usar 5 ovos aqui dessa bandeja, o que vai sobrar? Bom, de 5 para chegar no número 12, vai sobrar 7, né? 12 tira 5 dá 7. Então, sobrará 7 de um total de 12. Então, seria a fração 7 por 12, que a gente lê como 7 dozeavos. Tudo bem? Então, se, por exemplo, ela pegou desses ovos que estão aqui, ela usou 10 ovos. Eu quero a fração que representa o que sobrou na bandeja. Bom, tinha 12, usou 10, sobraram 2 ovos. Então, 2 de um total de 12, 2 dozeavos. E se por acaso ela fizer várias receitas e usar todos os ovos dessa caixa? Aí ela usou 12 de um total de 12. Então, seria 12 dozeavos, que é a mesma coisa que um inteiro, né? Quando ela usa, ela divide, mas usa todos. Então, a gente usou um inteiro dessa situação aí da figurinha. Então, agora é sua vez, né? Vamos aplicar aí, vamos aprender um pouquinho sobre 13º. O 13º salário é uma gratificação instituída no Brasil que deve ser paga ao empregado em 2 parcelas até o final do ano, no valor correspondente a 1 dozeavos da remuneração para cada mês. Então, por que 1 dozeavos? Porque o ano, ele tem 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, se você contar, você verifica que tem 12 meses. O 13º salário, então, além desses 12 que a pessoa recebe, ela recebe um 13º salário. Mas como que faz o cálculo, né? Se a pessoa trabalhou o ano inteiro, ela vai receber um salário inteiro a mais. Mas e se é uma pessoa que entrou na empresa, sei lá por julho, agosto? O patrão não vai pagar para esse funcionário um salário inteiro, ele é proporcional. E como que é calculado? É calculada 1 dozeavos da remuneração para cada mês que a pessoa trabalhou. Então, se ela trabalhou janeiro, outubro, novembro e dezembro, ela trabalhou 3 meses. Então, seria 1 dozeavos de outubro, 1 dozeavos de novembro, 1 dozeavos de dezembro, que dá no total 3 dozeavos. Então, vamos ver aí uma situação problema. Se Dona Maria entrou na empresa Girassol no dia 1º de abril, que fração do seu salário corresponderá à quantidade que receberá em dezembro desse 13º salário? Então, veja, para responder, lembra que é 1 dozeavos para cada mês de trabalho. Então, você vai ter que calcular quantos meses
essa pessoa, essa Dona Maria, trabalhou nessa empresa para você saber, então, qual é a fração que responde a essa pergunta. Tempinho agora para você. Voltando, conseguiu? Quantos meses ela trabalhou então? Bem, se ela começou no mês de abril, vamos considerar o mês de abril, porque é desde o dia 1º, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, deu um total de 9 meses que ela trabalhou. Então, a fração do salário dela vai ser 9/12. Então, é como se ela pegasse o salário, dividisse em 12 partes iguais e vai pegar 9 dessas partes. E essa é a quantidade que ela vai receber, então, de 13º. Bem, finalizamos então nossa aula, onde a gente falou da representação e da leitura de uma fração e a gente viu ela no nosso dia a dia, aí no nosso cotidiano, numa aplicação lá, falando do 13º então. E ficamos por aqui. Até a próxima aula.